Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um podcast Pressurizada. Aqui é o nosso ponto de encontro onde eu desvendo os segredos da pressurizada para você ter muito mais resultados, vender mais e, claro, se tornar uma referência aí na sua região. Eu sou a doutora Adriana Martinuso e ajudo profissionais da estética a faturarem R$20 mil em 30 dias. Sem saber isso, você não terá resultados de sucesso na sua harmonização de glúteos. No episódio de hoje, eu vou te explicar a diferença entre os produtos volumizadores, preenchedores e bioestimuladores de glúteos, para que você não tenha mais dúvidas de uma vez por todas. Mas eu vou te explicar, não é somente a diferença entre esses produtos. Muito além disso, eu também vou te ensinar quando que você deve usar cada um deles no seu tratamento direcionado ao seu paciente. E por que isso é muito importante? Quando você, profissional da estética, tem este domínio de quê? De toda a farmacologia, de todos os mecanismos de ação dos produtos do mercado, você vai ter muito mais resultados e com rapidez você vai, claro, aumentar a sua autoridade aí como especialista diante dos seus clientes, das suas clientes. Você vai ter uma agenda lotada e, claro, que consequentemente você vai fazer o quê? Aumentar o seu faturamento. Mas antes de eu te explicar sobre isso, esse tema em si, eu quero compartilhar com você algo bem importante, né? Atualmente nós estamos vivendo um boom, né? Uma febre no mercado de harmonização de glúteos. Sim ou não? Eu tenho certeza que você aí na sua cidade, na sua região, você está vendo como é que o ambiente está muito, né? Tendencioso para isso, é uma tendência muito alta na procura deste procedimento. Parece que nós viramos uma chavinha e de uma hora para outra o mundo todo está focado em quê? Em glúteos. E isso, gente, nós já tínhamos essa tendência, né, desses tipos de procedimentos, principalmente onde? Nos Estados Unidos. Estados Unidos é um país realmente que tem muita procura de harmonização de glúteos, de aumento de glúteos, né? E não é à toa que o nosso bumbum brasileiro é tão famoso lá fora. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que essa onda chegou aqui no Brasil. E é um procedimento extremamente rentável, é um procedimento onde a gente tem rápidos resultados, nós temos muita demanda deles, né? Atualmente, gente, eu recebo assim toda semana, aí eu tenho várias consultas para avaliação de diagnósticos de glúteos, né? E, consequentemente, tem vários procedimentos também que eu realizo durante a semana. E o que é bem importante que eu vejo, né? A paciente, ela já sai com resultados já imediatos de dentro do seu consultório. Então, é muito legal porque a sua paciente vê. E quando o paciente, ele visualiza o resultado, ainda que seja um resultado discreto, de acordo com o protocolo que você escolheu, que a gente vai conversar sobre isso hoje, né? Mesmo que seja discreto, essa paciente já visualizou. Então, ela já tangibilizou este resultado. E isso é muito gratificante, porque existem alguns tipos de procedimentos, por exemplo, né, que a gente faz tratamento e o paciente não vê o resultado na primeira sessão. Então, ao contrário de alguns, esse é um procedimento onde o seu paciente ele já consegue ver um resultado palpável, né? E o que eu quero te dizer com isso? É que se você ainda não trabalha com procedimento de glúteo, harmonização glútea, você realmente está perdendo dinheiro. E não venha me dizer que você é uma daquelas pessoas que ainda
pensa que não é possível harmonizar glúteos com a pressurizada. E se você é uma dessas pessoas, hoje eu vou te mostrar que sim, é possível, mas é claro que você precisa sair desse rol de profissionais que ainda trabalham de forma não assertiva, né? Que tipo de forma não assertiva, doutora Adriana? Vou citar algumas aqui que é importante para ver se você está cometendo esse erro. Profissional que não tem o domínio, não tem o conhecimento dos efeitos provocados por cada produto. O que um volumizador, qual é o efeito de um volumizador, qual é o efeito de um preenchedor, qual é o efeito de um bioestimulador de colágeno, né? Ou aquele profissional que não tem nem o conhecimento fisiológico, tanto da região como que vai reagir com o produto, e também não tem conhecimento anatômico da região. Ou talvez não saiba montar um protocolo personalizado de acordo aí com as necessidades dos seus pacientes, tá? Então, hoje, o que eu vou te ensinar aqui nesse episódio? Conhecer os tipos de produtos do mercado e, claro, os seus efeitos. O que esse produto vai entregar de resultados? Segundo, conhecimento fisiológico e anatômico. Terceiro, montar protocolos de sucesso, tá? Então, o nosso episódio de hoje, você vai aprender tudo isso e um pouquinho mais. Então, chegou aquela hora de você pegar o seu caderno, pega a sua caneta, pega a sua aguinha aí, porque nós vamos iniciar, então, o nosso conteúdo. Vamos lá. E é o seguinte, primeira coisa que eu vou falar aqui, né? Vamos conhecer o tipo de produto que nós vamos utilizar. Então, hoje eu vou falar aqui com vocês sobre os 3 tipos de produtos que nós temos no mercado para uso em glúteos e quais são os seus reais efeitos dentro do organismo, ou seja, qual é o visual que ele provoca? Qual é o resultado que ele vai gerar ali para minha paciente? Então, vou começar aqui, gente, com os volumizadores de glúteo, que são os que estão aí super em alta, que a gente tem vários no mercado, né? Inclusive, a gente tem aí tipos diferentes. Vocês vão encontrar volumizadores de uma fase, volumizadores de 2 fases. Por quê? Porque eles são aplicados em camadas diferentes, profundidades diferentes. Mas vamos começar do início, né? O que vem a ser volumizadores? Normalmente são produtos que vão fazer o quê? São produtos que têm ativos dentro dele. Normalmente é uma mescla que tem ativos eutróficos, tem aminoácidos, muitas vezes vai ter ácido hialurônico também, cujo objetivo deles é o quê? Estimular ali todas as nossas substâncias da nossa derme, melhorar produção de colágeno, melhorar glicoaminoglicanas e estimular a produção de ácido hialurônico, né? Os aminoácidos vão fazer o quê? Vão melhorar a performance muscular. Eles também vão dar uma espessura maior na derme e alguns também até na nossa camada subcutânea. Então, vou falar um pouquinho sobre eles, tá? Quando a gente fala, então, de volumizadores, basicamente vai ser aquele produto onde a gente vai ter ácido hialurônico, muitas vezes ácido hialurônico não reticulado, sem cross-linking, mas com uma propriedade volumizadora. Por quê? Porque ele vai ter um outro ativo ali dentro, conhecido como carboximetilcelulose, que é um ativo que aumenta a espessura da camada gordurosa, tá? Então, normalmente esses ativos vão ter como base, né? Essa mescla, perdão, vão ter como base um ácido hialurônico, e aí elas vão ter o quê? Vão ter vitaminas, fatores de crescimento, pode ter DMAI, na maioria dos casos elas vão ter o CMC, que é o carboximetilcelulose, que é um ativo que aumenta o espessamento ali da nossa gordura, fazendo com que eu tenha um aumento de volume mesmo, tá? E vários eutróficos ali nesta composição.
Esse normalmente é o volumizador de uma fase, tudo bem? Então você vai aplicar ele, qual é a camada alvo dele? A camada alvo é a derme. Então, a gente vai fazer a introdução dele na derme. Ele é repleto de eutróficos. Então, o que vai acontecer? Ele vai melhorar muito aí todas as minhas substâncias da camada dérmica. Ele vai estimular o ácido hialurônico. Ele vai estimular aí também um pouco de colágeno, né? E vai melhorar toda essa camada ali. E vai gerar um espessamento na minha camada gordurosa. Qual é o tempo, né, de durabilidade dele? Então, a gente pode dizer que essa durabilidade normalmente é em torno de 3 meses. E a durabilidade do volume, por quê? Porque o que é a carboximetilcelulose, ela demora mais ou menos até 3 meses no máximo de durabilidade. E depois esse espessamento diminui e, consequentemente, o volume diminui. Normalmente, gente, esses volumizadores, eles são o quê? Um tratamento. Então, você vai precisar de mais de uma sessão deles, tá? Normalmente vão ser 5 sessões, aproximadamente, cada ciclo. Posso fazer mais? Pode fazer mais até você chegar ali no seu objetivo desejado. Temos alguns volumizadores que eles vêm em 2 fases e uma dessas fases, né, ela vai ser aplicada a nível muscular. Essa segunda fase, a nível muscular, ela normalmente é composta por aminoácidos. E na maioria das vezes o BCA mesmo. O BCA, gente, ele é uma cadeia de aminoácidos que ele vai ajudar de que forma? Ele vai melhorar a recuperação do meu músculo. Então imagine o seguinte, imagine que eu faça lá treino de hipertrofia de glúteos na academia, perfeito? Então levanto bastante peso e aí a gente fica dolorida, né? Demora 2, 3 dias, às vezes uma semana para conseguir retornar. Quando eu utilizo BCA injetável naquele músculo, na verdade, ele vai nutrir aquele músculo, ele vai melhorar a performance do músculo, ou seja, quando eu fizer ali os meus exercícios de hipertrofia, ele vai me dar mais energia no músculo, ele vai me auxiliar na hipertrofia, ou seja, no crescimento desse músculo e principalmente ele vai ajudar na recuperação. Eu não vou demorar tanto tempo para recuperar o músculo. Por quê? Porque esse aminoácido ele vai ajudar nessa regeneração mais rápida do meu músculo, ok? Então, quando vocês virem aí um produto que são de 2 fases, você já sabe que uma fase vai trabalhar a nível muscular e a outra a nível dérmico. Por que isso é importante? Porque muitas vezes você indica, né, para a paciente esse produto, mas essa sua paciente ela não faz nenhum treino de hipertrofia e você também não usa nenhuma eletroterapia para ela dentro da sua clínica. E olha a lacuna que você está deixando aí. Por quê? Porque quando você faz um tratamento desse e a sua paciente não treina, ela não mantém a tonicidade daquele músculo, o que vai acontecer? Ela vai fazer 5 sessões e vai durar no máximo 3 meses. Agora, se a sua paciente faz treino de hipertrofia ou se você trata um músculo dessa sua paciente com eletroterapia dentro da sua clínica, seja corrente russa, seja ginástica passiva, a tecnologia que você tiver dentro da sua clínica, o que vai acontecer? Você vai aumentar a durabilidade deste efeito. Entendam? Por quê? Porque você nutriu o músculo, porque você vai aumentar o músculo, vai fazer hipertrofia ali naquela região. Então, é dizer que o efeito desses volumizadores, quando eu trabalho a nível muscular, vai depender muito mais a durabilidade da minha rotina do meu paciente do que do produto propriamente dito. Se for somente o produto, ela só vai fazer o produto, ela não vai fazer treino, ela não vai fazer nenhum tipo de ginástica passiva, nenhuma tecnologia, então ela vai ter uma durabilidade de mais ou menos aproximadamente 3 meses. Agora, se você coloca ela neste programa,
aí sim ela vai estender mais ainda a durabilidade dela, ok? Então, o mecanismo de ação, gente, de um volumizador é praticamente o quê? Nutrir tanto a derme quanto o músculo, ok? Então, é uma nutrição dessas duas camadas e, claro, aí a gente tem também o espessamento do tecido subcutâneo. Então, é importante ter em conta que estou falando de várias sessões, porque é um tratamento, não é um procedimento de sessão única. É importante ter associações, seja de tecnologias ou de treino, né? Porque ele sozinho, você pode considerar que ele tem o quê? Um baixo resultado. Tudo bem? Então, é isso. Eu vou deixar depois, eu sei que vocês já estão aí curiosas, querendo saber quais são esses produtos, né? Então, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo, ok? Lá separado por classificações, os volumizadores, o que são preenchedores e o que são bioestimuladores que nós temos disponíveis no mercado hoje. Combinado? Maravilha! Então, já entendemos muito bem aí o que são volumizadores. Então, são produtos que requerem mais de uma sessão, que são tratamentos, quanto mais eu fizer, melhores resultados eu terei, mas ele é um resultado aí a médio e longo prazo e a melhor coisa é eu fazer o quê? Associações, porque ele sozinho, ele não vai me dar um resultado muito expressivo. Tudo bem? Maravilha. Ok, agora nós vamos entender o que é preenchedor, né? O preenchedor, qual é a diferença do volumizador, o preenchedor? Às vezes eu fico meio em dúvida, não sei como é que é, então vamos lá. Quando eu falo de preenchedor, de fato eu estou falando de ácido hialurônico. E aí sim é um ácido hialurônico que ele é reticulado, que ele tem uma estruturação, ele tem propriedades físicas e reológicas que são específicas para o uso na região de glúteos, ok? E eu também tenho a possibilidade, olha, eu também tenho a possibilidade de ter preenchedores que, além do ácido hialurônico, também vão conter o quê? Bioestimuladores de colágeno. É dizer que são o quê? Um produto híbrido. Ele tem tanto o preenchedor quanto o bioestimulador. E aí ele entra em qual categoria, doutora? Ele entra na categoria de preenchedores, ok? E daqui a pouco você vai entender por quê. Porque ele preenche de verdade. E quando eu falar dos bioestimuladores, você vai ver a grande diferença aí. Então, quando eu falo desse tipo de produto, né, vamos falar primeiro sobre o bioestimulador, que é o ácido hialurônico puro. Esse tipo de produto, o que eu posso esperar dele? Qual é o efeito que eu posso esperar deste produto? Então, eu vou ter um efeito de volume, eu vou proporcionar volume, contorno, definição. E o mecanismo de ação dele qual é? Preenchimento e estimulação do ácido hialurônico endógeno. Então, no momento que eu coloco ácido hialurônico nos glúteos, ele vai preencher e ele vai bioestimular o ácido hialurônico endógeno. Lembrando que ácido hialurônico é o quê? É uma molécula que retém água. Então, ele vai preencher toda aquela região. Claro, né, gente, que existe uma técnica específica, o local adequado, o ácido hialurônico não pode ser colocado em todas as partes do glúteo, então a gente tem os locais corretos para serem colocados, tá? Mas hoje aqui a gente está falando da diferença de produtos, mas eu gosto sempre de reforçar isso, porque cada produto tem uma técnica de aplicação diferente uma da outra. Não é a mesma técnica, até porque se você utilizar essa mesma técnica nos 3 produtos, você vai ter intercorrências aí em algum deles, tá bom? Então, ele vai te proporcionar volume, contorno e definição. A aplicação dele é diretamente na derme. E ao contrário dos volumizadores,
O preenchedor, ele é um procedimento de uma única sessão. Então, você vai fazer a aplicação dele e é uma sessão única. E a durabilidade, qual é? Normalmente, a durabilidade vai depender do produto que você está utilizando. Então, atualmente, nós temos no mercado produtos que prometem de 6 meses a 1 ano de durabilidade. E aí vai depender muito de qual é o laboratório aí que você escolheu para trabalhar. Tudo bem? Ótimo. Aí, agora nós vamos falar sobre o ácido hialurônico reticulado, que vem com bioestimulador também. Então, é o preenchedor com bioestimulador. Como eu disse, ele entra na categoria de preenchedor. E por que que ele entra na categoria de preenchedor? Porque o bioestimulador sozinho, ele não vai preencher. Mas com o preenchedor, ele já preenche, né? Porque quem vai fazer o papel do preenchedor é o ácido hialurônico. E o bioestimulador só vai bioestimular. Então, vamos entender como que funciona os dois? Quando eu falo de ácido hialurônico preenchedor, é aquele que eu vou injetar, eu vou aplicar nos glúteos e imediatamente ele já vai me dar o quê? Volume. Por quê? Porque o veículo dele é um veículo denso, né? Mais denso, é um veículo em gel. Então, onde eu aplicar, ele vai me dar volume imediato. O bioestimulador, por outra parte, ele é o quê? Um produto que ele não vai me dar um resultado imediato. Ele me dá um resultado de médio e longo prazo. E aí, muitas vezes, está o engano, né? Muitas vezes a gente entrega um produto para a paciente está esperando outro resultado. Então, quando eu falo de preenchedor, o que vai acontecer? Qual é a vantagem deste produto híbrido? É que quando você tem um ácido hialurônico que vai preencher, ele preenche imediatamente e ao longo do tempo, o que acontece? Ele tem um declínio. Por quê? Porque ele é biodegradável, né? Então, o meu organismo vai absorvendo ele e ele vai desaparecendo. E, por outro lado, qual é o mecanismo de ação do bioestimulador? Ele começa sem fazer nada e aí ele vai aumentando a produção de colágeno. Então, é dizer que quando o seu ácido hialurônico está aqui em cima, o bioestimulador está aqui embaixo. E aí o ácido hialurônico vai descendo. Ele vai, a vida dele, né? Vai diminuindo. E aí o bioestimulador vai subindo. É como se eles se encontrassem. E aí você tem um efeito mais duradouro. Lembrando que, dependendo aí do bioestimulador, você pode ter uma bioestimulação por até 2 anos. Uma bioestimulação de colágeno por até 2 anos, ok? Bem importante, quando você tem esse tipo de produto híbrido, a camada que você vai aplicá-lo é na camada subcutânea, diferentemente do preenchedor somente com ácido hialurônico. Somente com ácido hialurônico você vai aplicar onde? Na derme. Quando você já tem um produto híbrido, que é o hialurônico com bioestimulador, a camada correta de aplicação é a camada do subcutâneo. Tudo bem? Maravilha. Então, só recapitulando, já vimos que o volumizador ele vai entregar o quê? Nutrição. O mecanismo dele de ação é o quê? De nutrição. Por quê? Porque eu vou ter ali uma base de ácido hialurônico, eu vou ter eutróficos, eu posso ter aminoácidos, eu vou ter a carboximetilcelulose. Ele é um tratamento que vai nutrindo ali a minha derme e vai entregando aminoácidos para o meu músculo, juntamente com as associações que eu devo fazer. Eu vou começar a ter o quê? Uma hipertrofia do meu músculo e, claro, melhorando volume, contorno e definição. Tudo bem? A aplicação dele pode ser de uma fase, que normalmente é derme profunda. Se forem de 2 fases, derme profunda e muscular. Combinado? O preenchedor já entendemos que, ao contrário desse, uma sessão eu já tenho um bom resultado. Posso repetir a sessão? Claro que pode, mas um intervalo maior, né? Ao contrário do volumizador, nós temos a indicação para fazer dependendo do produto. Os fabricantes normalmente indicam 1 semana,
tá? Uma semana de intervalo. No caso dos preenchedores, 30 dias de intervalo eu recomendo. E do produto híbrido também, tá? Preenchedor com bioestimulação de colágeno, eu também recomendo que seja 30 dias para que você passe aí todo o processo inflamatório, tudo bem? Ok. E agora a gente vai para o terceiro produto, que é o quê? O bioestimulador de colágeno. Esse sim, né? Então, quando eu falo de bioestimulador de colágeno, primeira coisa que você precisa entender é o quê? Quais que nós temos disponíveis atualmente? Bioestimulador de colágeno, nós temos dois tipos. Nós temos um que pode ser, né? Com eutróficos, a gente pode ter vitaminas e a gente pode ter outras substâncias que vão estimular o colágeno, mas que o uso é dérmico, muito parecido com o volumizador que eu falei anteriormente. Mas esse daqui em específico, eu quero falar dos bioestimuladores de biopolímeros, que são os famosos, né, hidroxiapatita de cálcio e ácido L-polilático. Então, aqui, como o nosso foco é pressurizada, nós vamos falar bastante sobre hidroxiapatita de cálcio, que é extremamente consagrada e que nós já temos aí vários no mercado que são para uso específico da pressurizada. Então, quando eu falo de bioestimulação de colágeno, né, a base de hidroxiapatita de cálcio, o que é? Um biopolímero. O que são biopolímeros, doutora Adriana? São microesferas que nós vamos aplicá-las no subcutâneo. Quando elas entram em contato, elas se depositam no subcutâneo, elas vão começar a gerar o quê? Um processo inflamatório subclínico. Então, o paciente começa a ter ali um processo inflamatório e nos primeiros 3 dias, ou seja, nas primeiras 72 horas, vai gerar um edema, vai gerar um volume que depois de 3 dias ele diminui, porque é justamente o quê? O início do processo inflamatório. Então, fiz a entrega dele, gerou esse processo inflamatório, aumentou o volume, né, que a gente acha que é um volume, mas na verdade é um edema que vai gerar ali, e a partir dali eu começo a ter esse processo inflamatório subclínico. E aí eu já não tenho mais sinais flogísticos, que é edema, rubor, calor e dor. Não vai sentir mais, só nos primeiros 3 dias. O paciente pode sentir a região mais quente, dolorida, né? Um pouquinho febril, pode ter ali uma epiremia local, um pouquinho de dor. Isso tudo é normal e previsto. Depois do 3º dia, já não temos mais esses sintomas. E aí vai começar o quê? O estímulo do nosso fibroblasto. E a partir de 21 a 30 dias, eu começo a ter produção de colágeno. Então, o bioestimulador de colágeno, ele é um produto tempo dependente. Significa que eu preciso de tempo para ele atuar, então ele é médio e longo prazo, porque ele vai gerando colágeno a 30, 60, 90 dias, e quanto mais sessões eu fizer, melhor resultado eu tenho. É praticamente, gente, igual à academia. Quanto mais a gente malha, mais sarada a gente fica, não é isso? Dieta, quanto mais dieta a gente faz, melhor a gente fica. Vitamina, quanto mais vitamina a gente toma, melhor a gente fica, não é assim? Então, exatamente isso. Esse daí é o raciocínio do bioestimulador de colágeno. Então, ele é tempo dependente. Qual é o efeito dele efetivamente nos glúteos? Então, ele vai devolver o quê? Primeira coisa, firmeza. Então, o bioestimulador de colágeno, ele vai firmar, ele vai melhorar o tônus daquela pele. Ele vai também, gente, melhorar, por incrível que pareça, hein? Muita gente não sabe, mas ele melhora muito a celulite. Então, FEG, a gente trata muito a celulite com hidroxiapatita de cálcio. E ele gera volume. Muita gente pergunta se ele gera volume, muita gente acha que consegue fazer aí, né? Um aumento de tamanho de glúteo com o bioestimulador de colágeno. Será que sim? Será que não? Então vamos lá, gente. Efetivamente, o bioestimulador de colágeno, ele não foi desenvolvido para entregar volume, para preencher, principalmente glúteos. Não. Então ele vai te dar sim
um volume inicial, ele vai te dar um volume inicial, mas esse volume não vai ter durabilidade. Mas quanto mais você for fazendo, mais você vai aumentando a firmeza, o tônus, o espessamento, o efeito lifting na pele, e isso tudo aí vai contribuindo para que você tenha mais o quê? Mais definição, mais contorno. E claro que isso associado a práticas de exercício, claro que a sua paciente vai ter um glúteo maravilhoso, porque já vai diminuir celulite, vai melhorar a pele, vai ser um bumbum muito mais firme, com muito mais tônus, e aí o que ela tem que fazer? Somente associar aí a parte muscular, ok? O mecanismo de ação, então, é o quê? Processo inflamatório. E quando a gente fala desse processo inflamatório, por isso que nós precisamos ter um intervalo, respeitar o intervalo de uma sessão para outra, que eu sempre recomendo que seja de no mínimo 15 dias a 30, de 15 a 30 dias. O que vai variar? Depende do produto. Tem produto que tem uma concentração mais alta de hidroxiapatita de cálcio, então aí eu acho importante você esperar 30 dias, e tem outros que têm menos concentração. Outro ponto bem importante para você definir esse intervalo vai ser a resposta do seu paciente. Porque tem paciente que passa super bem. Você faz, depois de 2, 3 dias, o paciente não sente nada, ele tá ótimo. Agora tem paciente que fica uma semana, que fica 10 dias doloridinha. Então aí você já nota que essa paciente teve um processo inflamatório um pouquinho maior do que a outra. Então aí realmente é importante que você respeite os 30 dias. Se a paciente depois de 2, 3 dias, semana passada eu fiz uma dessa daí, uma paciente com esse procedimento. No dia, 24 horas depois, ela entrou em contato e falou: não tô sentindo nada, é assim mesmo? Eu falei: ótimo, maravilha. Então, eu já sei que é uma paciente que eu posso esperar só 15 dias e fazer novamente, porque ela não teve uma resposta forte, uma resposta inflamatória aí exacerbada, tudo bem? Outra coisa que é bem importante, você aprender a fazer, então, as indicações corretas. Então, aqui, para fechar o bioestimulador de colágeno, você entendeu que ele é um produto que vai te gerar firmeza, vai melhorar o tônus, vai melhorar a definição, né? Consequentemente, aumentar ali também o espessamento da pele em si, dar um efeito lifting. Já entendeu que ele é tempo dependente? A camada de aplicação dele obrigatoriamente é o tecido subcutâneo. E por quê? Por conta do processo inflamatório. Se você aplicar um bioestimulador desse muito na superfície, ele vai gerar muito mais inflamação, ele pode gerar grânulos, ele pode gerar nódulos, e aí você vai ter um efeito, né, uma intercorrência, na verdade, indesejada. Então, sempre aplicar ele na profundidade, ok? Já entendeu também que ele vai começar a dar o efeito com 30, 60 dias, intervalo 30 dias. Para que você veja efeito, né? Então, às vezes você pode estar pensando, doutora Adriana, mas para que eu veja efeito nesse tratamento, quantas sessões eu preciso? Desde a primeira sessão, depois de 30 dias, já vai ter um ótimo efeito. Se você fizer o teste, que é o teste de flacidez, né? Quando a gente pega a pele, estica a pele, é importante fazer isso. No bumbum, você não vai conseguir fazer esse teste. Normalmente na face a gente faz, mas no bumbum você não vai conseguir. Mas o que você faz? Coloca a paciente em pé e você balança o glúteo dela. Pega no glúteo dela mesmo, como se fosse um melãozinho, e você balança. Faça o vídeo. Depois de 30 dias, você vai fazer o mesmo movimento. E vai fazer. Você vai ver como é que o glúteo está muito mais firme. E a partir daí, cada sessão que ela fizer, ela vai melhorar aí essa tonicidade, ok? Bom, e agora nós vamos entrar para a parte de protocolos. Alguma dúvida por aqui? Gente, ficou muito tranquilo isso daí, né? Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, coloca aqui nos comentários, que eu vou deixar, inclusive, aqui para você os nomes
dos tipos de produto. Então, vou colocar ali algumas opções de volumizadores, de preenchedores e de bioestimuladores que nós temos hoje disponível no mercado, ok? E agora a gente vai entrar em protocolos. Vamos lá? Então, maravilha. O que é muito importante? Depois que você já aprendeu sobre os produtos, já viu quais são os efeitos que eles vão causar, entendeu os efeitos fisiológicos, ou seja, o mecanismo de ação dele no organismo, na pele, agora você precisa aprender a montar protocolos de sucesso. O que é isso? A indicação correta, a indicação assertiva para cada paciente de acordo com o objetivo dele, ok? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou falar de biotipos. Então, quando eu tenho uma paciente, por exemplo, que vai chegar lá na minha clínica e que ela já tem o glúteo todo certinho e ela só quer aumentar o volume. Essa paciente, ela não apresenta, olha só, essa paciente ela não apresenta uma celulite muito grave, né? Praticamente nada marcado. Essa paciente, ela não tem flacidez, ela tá bem ali, ela treina, mas ela quer aumentar o glúteo dela. E claro que ela não quer fazer, por exemplo, um procedimento muito de várias sessões. Ela quer resolver isso ali na hora. É uma paciente que já tem o glúteo bonitinho, já tem ali um glúteo redondo ou um glúteo de coração, mas ela quer aumentar pouca coisa. Qual é o procedimento que você vai realizar neste caso? Então, vamos fazer um estudo clínico disso? Esse tipo de paciente, você já pode entrar com preenchedor, por exemplo. Essa paciente é uma paciente que eu já entraria, inclusive, com um preenchedor híbrido. Uma paciente que eu já entraria com o híbrido, porque eu vou preencher e eu vou bioestimular também. E por que eu entraria com isso daí? É uma paciente que ela quer aumentar um pouquinho ali o volume dela, ela não precisa de grandes modificações e eu vou utilizar pouco preenchedor. Então, é um procedimento seguro, porque nos glúteos a gente precisa ter cuidado com a quantidade que a gente coloca de preenchedor, né, gente? Então, a gente tem toda uma anatomia ali que precisa ser respeitada, então nós precisamos tomar muito cuidado em relação a isso. Então, nesse caso, eu entraria sim com preenchedor, pouca quantidade, com esse produto híbrido, e aí eu já vou fazer inclusive a bioestimulação. Quando eu falo de bioestimulação, além de gerar colágeno, eu também consigo fazer o quê? Eu consigo ter mitose celular. Se é uma paciente mais jovem, melhor ainda, porque eu vou aumentar o colágeno e vou aumentar as células dela naquela região. Outra região bem interessante para você utilizar o preenchedor é a fossa trocantérica. Então, a lateral ali, olha, né, do quadril, que normalmente muitas mulheres têm essa fossa e é uma das queixas principais. Ai, doutora, eu não gosto dessa minha depressão aqui do lado, eu quero preencher, eu odeio essa depressão. Elas chegam falando assim, né? Eu odeio essa depressão aqui, eu quero preencher. Então, é uma região onde você também pode utilizar aí esse preenchedor, tá? E ele é rápido, você vai fazer em uma sessão só, já vai dar o volume. Se essa paciente quiser repetir, depois de 30 dias você pode repetir. Tudo bem? Ok. Agora, se eu tenho, por exemplo, uma paciente que ela já tem um bumbum maior, um bumbum mais avantajado, um bumbum que já está com celulite, e aí ela vem muitas vezes para que, eu quero fazer harmonização, quero ficar com um bumbum redondo, mas ela já tem volume, ela tem peso, e às vezes ela já tem inclusive ali, olha, gordura na região subglútea, e aí, né, a famosa bananinha, que é a bananinha que segura o glúteo, é um glúteo com celulite. Como que você vai tratar esse glúteo aí? O que eu vou utilizar? Vou utilizar, então, volumizador para preencher, para melhorar, para empinar? O que eu vou utilizar ali? Não. Esse caso, você vai utilizar bioestimulador puro,
Porque não vai dar volume, vai aumentar o tônus, vai melhorar a espessura da pele, vai dar um efeito lift nela, ela vai ficar com o bumbum mais duro. Por quê? Porque a pele dela toda vai ser trabalhada, estimular colágeno e também o bioestimulador vai melhorar muito a celulite dessa paciente. Sem falar nas associações, né, gente, que vocês podem fazer aí. A associação com ultrassom também é muito bem-vindo, né? Que você faça aí entre um bioestimulador e outro, você também pode utilizar ultrassom, tá bom? Então, aí nesse caso, bioestimulador de colágeno, você vai fazer uma melhora global nessa paciente, melhorando a celulite, melhorando o tônus e firmando mais esse glúteo volumoso, esse glúteo pesado. Tudo bem? Agora, se eu tenho uma outra paciente, por exemplo, que aparece lá, uma paciente que não tem um glúteo muito grande, ou até tem, mas ela tá com glúteo flácido e a hipotonia dela não é só de pele, não é só flacidez tissular, mas também uma flacidez muscular. Ela tem uma hipotonia muscular, né? Esse tipo de paciente, aí sim, é bem importante você entrar com os volumizadores de 2 fases, que aí você vai trabalhar tanto a nível muscular quanto nível dérmico. Então, você vai fazer as 2 aplicações e, obviamente, que você vai associar. Se é uma paciente que já está com hipotonia muscular, muito provavelmente é uma paciente que não tem o hábito de treinar, é uma paciente que não gosta, por exemplo, de treinar. Então, aí você entra com o quê? Com tecnologia. Você entra com as suas correntes excitomotoras, faça um plano adequado para ela, para que você possa ter o quê? Tônus muscular. E claro, de preferência, né? Ela vai começar a ver aí toda aquela evolução e talvez ela até se anime aí a treinar, buscar um educador físico, uma academia e fazer um treino de hipertrofia. Tudo bem? Mas, de qualquer forma, é imprescindível que você entre com a tecnologia para que você possa associar e extrair o melhor efeito desse produto que você está injetando. Então, gente, basicamente é isso. Eu trouxe aqui 3 biotipos para que você entenda em que momento que você deve utilizar cada um deles. E dessa forma, você vai entregar um procedimento correto para a sua paciente e vai atender as expectativas dela. O que eu mais vejo é gente, por exemplo, né, utilizando um volumizador numa paciente que já tem um glúteo muito grande, um glúteo pesado, achando que vai melhorar, achando que vai preencher uma celulite, por exemplo. Não vai. Então, com base nisso, agora fica mais claro para você entender o que faz cada produto, qual é o efeito dele no meu paciente e quais são as características da sua paciente e quais são os produtos que você tem que utilizar para que você obtenha aquele resultado desejado, ok? Bom, e aí? Gostaram desse podcast? Eu quero saber se você gostou, quero saber que se você aprendeu algo novo aqui, se você conhecia essas diferenças, escreve aqui nos comentários para mim, tá? E é o seguinte, deixa aqui para mim também a sua sugestão para o nosso próximo podcast. Coloca aqui porque eu leio todos os comentários de vocês e eu adoro quando vocês colocam sugestões aqui, porque eu vou anotando tudo aqui na hora de eu criar o meu conteúdo. Claro que eu já olho e vejo, olha, o pessoal tá pedindo isso daqui. E aí eu já vou atrás de estudar e preparar um conteúdo maravilhoso para vocês, tá bom? Então, se você gostou, se você aprendeu algo de diferente nesse podcast, escreve aqui embaixo, deixa aqui nos comentários se você está me assistindo pelo YouTube, que eu vou adorar ler aqui o seu comentário, tá bom? Vou deixar aqui para vocês também na descrição do vídeo, vou deixar aqui para vocês volumizadores, preenchedores e bioestimuladores que nós temos atualmente no mercado. É isso aí, o nosso podcast hoje vai ficando por aqui, mas claro, eu te vejo no nosso próximo episódio. Um grande beijo e até lá!